As imagens do tornado e da destruição provocada pela força da natureza na região dificilmente vão sair da memória. O prejuízo financeiro ultrapassou os 100 milhões de reais. E o pior, uma pessoa morreu. Além da população, as autoridades também não podem esquecer o que aconteceu. É preciso definir estratégias para reduzir ao mínimo as consequências de fenômenos atmosféricos. Mas o que podemos fazer para nos proteger? É sobre isso que a gente conversa hoje no EPTV Comunidade. Nossos convidados são o diretor do CEPAGRE da Unicamp, Hilton Silveira, e o coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hilton, qual a real capacidade da gente prever fenômenos atmosféricos? Por exemplo, esse tornado que passou pela região, a gente tinha condições ou foi verificado que ele ia acontecer com antecedência? Não nas condições técnicas que nós temos em Campinas. Vamos pegar o melhor caso, Estados Unidos, onde eles têm um sistema específico de detecção de tornado. Com 1 hora a 2 horas de antecedência, tem-se um aviso, olha, há uma possibilidade de ter tornado. Com 20 minutos é que eles falam, olha, o tornado vai ocorrer naquele ponto daquela região. Com 5 minutos eles avisam, olha, vai para baixo da casa que vem tornado. Aqui, até que ponto a gente conseguiu perceber que algo estranho, algo errado ia acontecer? Bem, nós captamos imagens de radar a cada 15 minutos. Então, aí já é um problema, porque nesses 15 minutos tudo muda. Nós vimos temporal muito forte na região de Indaiatuba às 4h30 da tarde, que realmente foram duas fases, né? Umas 4h30, outras 5h30, que foi o tornado. Então aí nós detectamos que havia realmente formação de nuvens muito pesadas com muita chuva na região. Passado isso, o que ocorreu foi novamente a formação de outra área. Pelo radar se percebe uma área em azul, que é realmente o que está ocorrendo naquele momento e a dimensão. Mas, como eu falei, a definição nossa aqui em Campinas para o radar de Bauru, ela é muito pequena. Então a chance de a gente dar um alerta é muito pequena também. E Sidney, com essas informações, com isso que a gente chegou a perceber, seria possível ou até que ponto foi possível preparar a população para aguardar um desastre como esse? Não, nessas proporções, na realidade, foi uma situação bastante atípica também. O próprio professor Wilton pode citar isso com muito mais clareza. A verdade é que nós não temos uma cultura para esse tipo de fenômeno. Era uma situação atípica, difícil, no momento, inclusive, nós estávamos nos preparando para a estiagem. Um momento, inclusive, que você está se preparando para outros tipos de ocorrência. E, então, eu diria que foi uma situação muito complicada, principalmente por ter sido uma surpresa, efetivamente. Fora as limitações técnicas das questões relacionadas à previsão meteorológica, realmente a população não está preparada para enfrentar um fenômeno atípico de um temporal forte num período de estiagem. No certo, começo isso era para acontecer em janeiro? Exatamente. Assim. Então isso foi um fator assim, talvez, muito mais agravante, porque a população não estava preparada, inclusive, para chuvas e temporais nesse período. Ok. E ao todo, 20 cidades foram atingidas pelo temporal. Quase 800 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas. Mas Indaiatuba e Capivari foram os municípios mais atingidos. No dia seguinte, várias equipes de reportagem da EPTV estiveram nesses locais para conferir o que aconteceu. Nós vamos ver agora alguns dos principais momentos dessa cobertura. E a imagem do tornado que atingiu a região dá uma dimensão diferente a todo esse fato. Pouca gente imaginava que a região estivesse sujeita a fenômenos naturais tão violentos. Câmeras que monitoram uma estrada perto de Campinas registraram o momento exato em que o tornado se formou. Meteorologistas calculam que o vento em Indaiatuba passou dos 150 km por hora. A gravação foi interrompida por uma forte descarga de energia que cortou a rede elétrica. Havia barulho caindo tudo, parecia uma bomba explodindo tudo. Em questão de 30 segundos acabou com tudo. A principal preocupação foi com a falta de energia elétrica. Nos hospitais, apenas o atendimento de urgência estava sendo realizado. Os estudantes foram dispensados das escolas. O tratamento de água na cidade também ficou comprometido. A prefeitura decidiu decretar estado de calamidade pública. Entre as indústrias atingidas, algumas foram totalmente destruídas. Do alto, a imagem é impressionante.
Pedaços de concreto e placas de metal foram arremessados a metros de distância. Algumas ficaram presas nos postes, que também foram derrubados pela força do vento. Muitas árvores foram arrancadas pela raiz. Quem chegou para trabalhar se assustou com o que viu. Nossa, é uma catástrofe, imagina. Nossa, eu tô assustado. Assustado mesmo. Eneida Uemura morreu depois de ser atingida pela viga de uma placa que tinha sido atirada pelo vento. Uma fatalidade, a vontade de Deus, né? De acordo com a prefeitura, 22 postes de iluminação foram trocados. Ao todo, 100 famílias ficaram desabrigadas. Os moradores do bairro Castellani, um dos mais atingidos, tentaram recuperar o que o temporal destruiu. Os telhados de 1000 casas foram levados pelo vento. Foi impressionante, eu nunca vi uma coisa dessa. Professores e alunos da escola do bairro passaram por momentos de desespero. Todos na classe fechamos as portas, porque não tinha nem como ficar com a porta aberta. O desespero nosso era muito. A água destruiu vários equipamentos do posto de saúde. Bem ao lado de Capivari, Rafar também foi atingida pelo temporal. 5 horas de chuva, quando termina, acalmou a chuva um pouco, nós saímos fora que estava alagado de água já. A gente ia conversando há pouco sobre a questão da previsão. Hoje, um fato como esse, ele não chega a tempo ao conhecimento da Defesa Civil? Nós temos um sistema de meteorologia, inclusive o CEPAGRE contribui bastante, a Defesa Civil do Estado fornece as previsões meteorológicas, nós recebemos 3 boletins diários, 4, depende do sistema. Agora, o que existe também é uma limitação do sistema de radar, como o próprio professor Hilton já falou, 15 minutos é a leitura. Então, quer dizer, você tem uma limitação hoje para a região de Campinas especificamente, e que eu diria que esses 15 minutos são fundamentais em qualquer sistema de alerta e alarme. Mas o caminho dessa informação, vocês conseguem a cada 15 minutos, já tem uma perda aí do que é que vocês vão conseguir passar, né? Porque a cada 15 minutos é que consegue ver. Daí, para a Defesa Civil, existe esse canal de comunicação hoje? Atualmente não. Nós tínhamos há algum tempo atrás, nós e a Defesa ficavam olhando o radar. Quando havia uma possibilidade de formação de alguma coisa, ou o CEPAGRE comunicava a Defesa, ou a Defesa ligava ao CEPAGRE perguntando, solicitando confirmação. Então, isso não resolve o problema, como o Sidney falou, mas havia pelo menos para plantonistas, né? Parece-me que era utilizado esse tipo de aviso, mas não um alerta. Para a gente entender aqui, lá a gente depende do radar de Bauru para a gente poder entender o que está acontecendo aqui na nossa região. Uhum. Eles conseguem observar isso no mesmo tempo que a gente ou não? Existe uma diferença do que eles veem e do que a gente vê? Não, existe uma diferença fundamental. Eles veem o crescimento de uma nuvem a cada 10 segundos, até menos. Ou seja, eles conseguem estimar velocidade do vento e crescimento de nuvens. As informações que nós temos já são as informações consolidadas, ou seja, a nuvem se formou, eu vejo ela maior ou de uma vez grande. E o Sidney falou a questão de integração com a meteorologia, ela é muito falha realmente, porque as notícias que vêm da meteorologia mesmo, dos canais responsáveis, elas são muito gerais. Olha, há a possibilidade de formação de temporal entre São Paulo e Presidente Prudente. Quer dizer, não existe, são duas coisas diferentes. Uma é esse tipo de previsão, a outra é o alerta, que é o chamado monitoramento. Que isso sempre vai acontecer em cima da hora mesmo. Se você conseguir prever, vai ser em cima da hora. Vai ser em cima da hora, mas só que nós vamos estar preparados, por exemplo, nessa questão aí. Um temporal nesta época é terrível, mas acontece que se houvesse uma sequência de observação via satélite e via radar, nós saberíamos que haveria uma incidência nos pontos em que ocorreram no estado de São Paulo com uma certa antecedência, com certeza. Ok. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A capacidade de prever chuvas e ventos fortes e de proteger a população é o tema de hoje no EPTV Comunidade. Nossos convidados são o diretor do CEPAGRE da Unicamp, Hilton Silveira, e também o coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado. Sidney, a gente conversava durante o intervalo, você explicava que a Defesa Civil realmente tem
acesso às imagens do radar lá de Bauru, que mostrou que existia o tornado e tudo mais. O que é que a Defesa Civil não tem e que ela precisa nessas imagens? Nós precisamos de órgãos técnicos efetivamente disponibilizando isso em tempo real. De você ter limitação de 15 minutos, isso basicamente, isso é brincadeira até. Isso não é sério. Do ponto de vista de alarme e alerta, você precisa ter. A Defesa Civil é usuária de informações, ela é usuária, ela pode até operar, trabalhar na operacionalização disso, mas porém ela é usuária, ela depende de institutos de meteorologias, institutos efetivamente que trabalhem com isso de forma constante, 24 horas, colocando isso à disposição dela. O instituto serviria para analisar essas imagens e dizer o que realmente significa aquele fenômeno que está sendo mostrado? Não só isso, todo o suporte técnico necessário de meteorologia, é uma área específica, é uma área. A Defesa Civil ela tem a capacidade de mobilização, de alerta, de resposta aos desastres. A característica dela é essa. A característica de monitoramento e de sistemas de alarme é específico dos institutos de pesquisa, dos institutos de meteorologia. Então nós não podemos confundir esse tipo de situação. O que acontece muito é que a Defesa Civil, como usuária, nem sempre ela consegue essa informação em tempo real. Isso é fato concreto. Hilton, existe a possibilidade de que esse radar de Bauru venha para Campinas? Até que ponto estão essas negociações e até que ponto a gente conseguiria ter um melhor trabalho com essa vinda? Bem, na realidade é o radar de Presidente Prudente. O IPMET de Bauru, ele tem 2 radares, um em Prudente e um em Bauru. E eles são integrados, mostrando áreas bem definidas dentro do foco desses 2 radares. A proposta que Bauru fez, que o IPMET fez, é tirar o radar de Bauru, o radar de Presidente Prudente e montá-lo em Campinas, que daí nós teríamos toda essa faixa mais populosa do estado, a faixa de maior densidade populacional e mais sujeita, inclusive, a esse tipo de fenômenos que têm ocorrido. Então nós teríamos um monitoramento, não a cada 15, 20 minutos, na realidade chega a demorar meia hora uma imagem, que é os 15 minutos de coleta, mais 15 minutos de transmissão. Então isso seria a cada 10 segundos. Isso permite você calcular velocidade do vento, velocidade de crescimento da nuvem e tempo aproximado para que essa nuvem cause um impacto mais forte ou mais fraco. Então, o que o Sidney tem razão, quando ele coleta uma imagem de 15 minutos, é muito ruim, é muito fraca, a informação é não confiável. Então nós temos o que ele está vendo já passou há muito tempo. O que ele está vendo já passou há muito tempo. Nós temos que ter informações em tempo real e que sejam de confiabilidade. Aí a confiabilidade é que os institutos de pesquisa passariam ao Sidney, na Defesa Civil, olha, realmente é um problema, ou realmente não, é reflexo de nuvem só. Você entende? A questão é uma questão de monitoramento e interpretação, monitoramento e tempo de coleta dos dados. E a partir do momento... Bom, quais são as possibilidades reais disso acontecer, esse radar de Presidente Prudente vir para cá? Bem, as negociações políticas estão feitas, há concordância de todos os níveis possíveis, desde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Reitoria da Unicamp, Instituto de Pesquisa Meteorológica, que fez a oferta na realidade, apenas está faltando um contato com a Reitoria da Unesp para que haja essa autorização. Aí então seria uma questão de programação técnica de transporte da máquina para cá e um entendimento entre as despesas de pessoal correria por conta de quem. É só uma questão de ajuste agora, mas está definido que o radar deverá vir a Campinas mesmo. E esse trabalho de transporte é muito complicado, é um equipamento muito delicado? Como é isso? É um equipamento delicado, mas nós estamos habilitados em Campinas mesmo, ou Bauru, a sistemas de transportes desse tipo. Não, esse não é o problema, não. O problema maior é a instalação da máquina aqui, a operação, calibragem e depois a operacionalização. Existe uma ideia de quanto tempo isso aí tudo deve demorar? Nós estamos programando isso antes da chamada Operação Verão, que a Defesa Civil faz. Ou seja, nós calculamos entre 2 a 3 meses, depois de tudo acertado, o transporte, instalação e calibração do equipamento. Okay. E entre as cidades que foram bastante prejudicadas com o temporal, está Sumaré. Lá o problema foi o alagamento.
Vamos ver como ficou a situação dos moradores no dia seguinte à chuva. Em Sumaré, o rio Quilombo transbordou, provocando diversos pontos de alagamento na cidade. 10 bairros foram atingidos. O bairro Jardim São Domingos, região central, foi o mais afetado pela chuva. Em algumas casas, a água subiu mais de 1 metro de altura. Muitos moradores perderam tudo. Abrindo lá a minha porta, posso jogar tudo fora. Muito trabalho também para os homens da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que passaram o dia resgatando moradores. Em Campinas, muitos estragos pelas ruas. Nesse trecho da rua Barão de Jaguara, uma cratera se abriu. O local foi interditado e o trânsito teve que ser desviado. Aqui no ambulatório de especialidades do Hospital Mário Gatti, a chuva também causou estragos. A água chegou a atingir 40 centímetros de altura. Surgiram também algumas rachaduras no prédio. A Defesa Civil alertou para os riscos. Sidney, quando a gente fala de tornado, parece que é uma coisa, mesmo acontecendo um agora, não sei se a gente vai ter todo ano aqui, né? Mas e esse tipo de situação, a gente também poderia estar evitando ou diminuindo a ocorrência? Não, tem dúvida. Eu acho que a essência dos serviços, inclusive de meteorologia, é exatamente esse, é você trabalhar com a prevenção, com a antecipação. O que acontece muitas vezes, inclusive esse é o X da questão, a informação muitas vezes pode até chegar ao município, dizendo que existe a previsão de uma chuva forte, de uma situação adversa, e o município simplesmente não adota nenhuma medida preventiva no ponto de vista de responder a uma situação de emergência. Então eu diria que esse é um fator que a comunidade deve cobrar, inclusive procurando saber como está estruturada a sua defesa civil na sua cidade, como é que ela está aparelhada 24 horas, como é que ela recebe informação meteorológica, como é que ela pode efetivamente se prevenir. A questão básica, todos os anos acontece a mesma coisa. Houve uma diminuição no levantamento de áreas de risco na região de Campinas, porém isso é pouco. Eu diria que isso é pouco. Nós precisamos muito mais do que isso, ter alavancar as áreas de defesa civil, aumentar o número de defesa civil na nossa região, que ainda existe uma ideia muito errada da formação de defesa civil. Qual é o padrão que deveria ter a defesa civil e o que a gente encontra hoje na região? Você pode observar que o caso de Indaiatuba, se você tivesse simplesmente um departamento que você presume homens treinados simplesmente para atender o desastre, tudo aquilo ali seria um fracasso. O que houve na realidade, houve uma integração muito boa entre os órgãos de emergência, da polícia, da guarda, do bombeiro, os órgãos todos foram mobilizados e atuaram. O que acontece muitas vezes é que algumas cidades, eles atrelam a defesa civil a um setor de obras, a um setor da guarda municipal e entendem que existe defesa civil na cidade. Certo, coloca um barco, exatamente, 20 homens exatamente. E presume-se que você tem um sistema de defesa civil. O sistema de defesa civil, ele começa por um belo sistema de alerta e de alarme. Quer dizer, envolvendo a meteorologia, com o Instituto de Pesquisas fornecendo dados, considerando... E um detalhe muito importante que o professor Wilton não colocou, nós já nos colocamos, inclusive, vindo esse sistema de radar para Campinas, até mesmo com apoio de pessoal, no sentido de efetivamente operar, ajudar a operar, porque esta é a ação básica, você tentar prevenir. Essa é uma questão que eu queria tocar. A possibilidade real de, a partir do momento, vindo o radar de Presidente Prudente para cá, a gente terá homens da Defesa Civil junto lá do CEPAGRE, avaliando essas imagens junto para que possa ser tomada uma decisão rápida? Isso já faz parte de tratativas, né, professor? Já fizemos essas tratativas aí. É uma situação que eu entendo que é fundamental, não tem outro caminho. Só complementando o Sidney, não adianta nós termos um radar CLT, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nós temos que ter 24 horas, dia, noite, sábado, domingo, feriado. E normalmente existe uma proposta, até brincadeira no Estado, de que o sistema de meteorologia funcione das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado e domingo não. Uma proposta oficial. Quer dizer, isso não adianta, nós temos que trabalhar com um radar full time, quer dizer, em tempo integral e diretamente ligado à Defesa Civil, com o pessoal da Defesa Civil fazendo a avaliação. A técnica nossa, dos problemas, seria da Defesa Civil. Daqui a pouquinho a gente volta.
Será que nós podemos prever temporais e preparar a população para evitar grandes prejuízos? Esse é o nosso assunto de hoje no programa EPTV Comunidade. Nossos convidados são o diretor do CEPAGRE, da Unicamp, Hilton Silveira, e o coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado. Sidney, o que é preciso fazer para que realmente exista uma boa integração entre todos esses órgãos que você citou, que fazem parte, entre aspas não, definitivamente da Defesa Civil, né? Polícia Militar, Bombeiro, hospitais e tudo mais. Vamos explicar o seguinte, a nível estadual, a Defesa Civil está ligada diretamente ao gabinete do governador na Casa Militar. Existe uma estrutura 24 horas de monitoramento, de acompanhamento, acompanhando a evolução dos desastres que ocorrem no estado de São Paulo e atuando de forma suplementar à ação dos municípios. O que é interessante? Cada município estruturar minimamente uma ação de defesa civil, que são as coordenadorias municipais de defesa civil. Isso é fundamental. À medida que você tem uma coordenadoria municipal de defesa civil, você integra a ação de todas as esferas municipais, da saúde, do bombeiro, da ação social. O que acontece muitas vezes é que a defesa civil não é encarada como prioridade de governo. Ela é encarada como segundo plano, terceiro plano e quando é encarada em alguns municípios. Esse é um grande problema. Muitas vezes não acontece evento desastroso todo dia. Para que serve isso? É um órgão que simplesmente vai estar aparecendo uma vez por ano ou só no período de chuva. Então, acho que nós precisamos mudar a mentalidade de algumas autoridades municipais. Aqui na região metropolitana, felizmente, nós temos uma situação onde existe uma profissionalização de pessoal. Quer dizer, Campinas tem uma estrutura profissional, Indaiatuba tem estruturando de forma profissional, várias cidades estão se estruturando até para dar resposta a esse tipo de situação. Mas eu diria para você que em algumas cidades, não só da região, mas em algumas cidades do estado, defesa civil ainda não é encarado como prioridade. E isso tem um reflexo desastroso, não só na prevenção, mas também na resposta às situações de desastre, de forma descoordenada e de forma muitas vezes afoita, sem efetividade nenhuma. Sem profissionalismo, né? Sem profissionalismo. A base é a profissionalização. Ok. E no meio de tantas notícias ruins, existe pelo menos um ponto positivo quando falamos de áreas de risco. O número de locais perigosos ocupados na região tem diminuído. Há 3 anos, chuva para Seu José era motivo de preocupação. Ninguém dormia, ficava esperando a enchente chegar. Seu José morava na beira do Ribeirão Quilombo, em Sumaré, e enfrentou muitas enchentes. A água invadia as casas e as pessoas se arriscavam no meio da enxurrada. Depois de tantos prejuízos, Seu José e outras cerca de 100 famílias foram retiradas das margens do Ribeirão. A chuva está tranquila aqui. A prefeitura doou os terrenos. Quem não conseguiu construir, como Rosineide, continua convivendo com a preocupação. Eu gostaria muito de sair daqui. Assim como em Sumaré, o problema é comum em outras cidades, mas vem diminuindo. Há 4 anos, a região metropolitana de Campinas tinha 210 áreas de risco. Hoje tem 150. Nas 90 cidades da região, eram 648 áreas de risco. Hoje são 300. De acordo com a Defesa Civil, a queda aconteceu por vários motivos. A retirada das famílias, a identificação mais exata das áreas de risco e ações que eliminaram os riscos em alguns lugares. Mas, apesar disso, ainda há muito o que fazer. Nem o aumento do número de cidades com defesa civil impediu sérios problemas. Em dias de chuva, os transtornos são comuns para quem vive em áreas de risco. Não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem condições. Então, para nós, estamos sem saída, porque eles vêm aqui e falam, ai, tá interditado, não é para vocês cair. Mas o que nós vamos fazer? A gente vê que diminuiu, mas ainda, se a gente for pensar bem, são muitas áreas de risco, né? O que é preciso fazer para que essas áreas não sejam ocupadas novamente, né? Porque às vezes a gente vê o problema que saem pessoas, mas se não tomar cuidado, entra de novo mais gente naquela área, né? O que é muito importante, por exemplo, especificamente a Prefeitura de Campinas, nós não tivemos nenhuma grande ocupação na cidade de Campinas. Quer dizer, está havendo um controle de ocupações de terra. Essa é uma grande preocupação. Você evitar que novas áreas... necessária. Isso tem que ser feito. Não existe outro caminho. Se você remove uma família de risco, você tem que evitar que seja reocupada por uma outra família. O que fazer para não ocupar de novo essa área? Essencialmente, você tem que realizar alguma medida de contenção, alguma obra, algum controle de terra, alguma coisa que você faça alguma coisa com a área. Segundo, fiscalização. Você tem que ter um trabalho intenso de fiscalização no sentido de se evitar as ocupações. E se elas ocorrerem, você atuar no início da ocupação. Você evitar
que isso aconteça. Em algumas cidades, especificamente na cidade de Campinas, isso foi um avanço. E eu acho que é uma coisa interessante. E a outra questão também, a Defesa Civil, o CDHU, o Ministério das Cidades, nós padronizamos o nível de risco. Isso facilita muito as secretarias de habitação no sentido de conseguir realocar famílias em situação de risco. Foi um fator assim fundamental de integração que a Defesa Civil do Estado vem fazendo com o CDHU, e isso é uma medida que deve ser aproveitada por todos os municípios. Tem o sistema Prolar, tem sistemas de retiradas de famílias de área de risco, e mais do que isso, efetivamente se controlar que novas ocupações não aconteçam. Hilton, agora mudando um pouquinho a direção do nosso assunto aqui, muitas vezes as pessoas, a maior parte das pessoas está acostumada a ventos de 100 km por hora na estrada, né? A pessoa coloca a mão para fora do carro, sente aquele vento, o carro dela não se desestabiliza, está tudo certo. Qual que é a diferença? Por que um vento desse, que faz parte da rotina da maior parte das pessoas, quando vem por conta da natureza, por conta do vendaval, por que ele é tão prejudicial? Bem, aí é uma questão de intensidade realmente. Veja, a resistência ao vento, ela não é linear, ou seja, não é um vento de 100, não é 2 vezes mais fraco do que um vento de 200. Não, um vento de 100 km, ele é, apenas assim, estimando, ele é 10% da resistência de um vento a 200 km. Então a resistência, ela cresce exponencialmente. Então 200 km no tornado é muito mais do que, né, a gente colocar a mão para fora no carro a 100 e brincar de aviãozinho, que é uma resistência pequena. Se você colocar então o carro a 200 km por hora, a resistência é muito maior. Agora, o tornado, a gente ouve falar da questão dos ventos de 250 até, chegou-se a cogitar 300 por hora. Isso. A velocidade do tornado é muito inferior a isso, né? A que ele se desloca. Um tornado, vamos sintetizar, né? Ele pega uma faixa de 500 metros a 1.200, 1.300 metros de largura. Desses últimos dias, qual era a base dele? Eu não sei exatamente quanto, mas pelas imagens, algo de 700 metros. Ele varia também. Agora, o tornado caminha também. E é uma velocidade aí que vai entre 50 a 60 km por hora. Então, ele, além de girar, ele vai caminhando sempre no sentido, e ele não é efetivo, ele não pega sequencialmente, ele não destrói sequencialmente. Ele vai pingando em vários pontos e vai causando a destruição naqueles pontos. E o fato da gente não ter pessoas, porque imagina, se ele arrancou um poste, imagina que uma pessoa ele também vai jogar para cima, era morte na certa, né? O fato de não ter pessoas no caminho desse tornado, isso foi sorte? Foi coincidência, porque houve uma chuva antes, às 16h30, que já alertou um pouco. E também a questão da energia elétrica foi suspensa por causa dessas chuvas, então as escolas soltaram os alunos, as empresas soltaram os empregados e posteriormente ocorreu o tornado. Então foi uma coincidência, foi uma sorte, né, realmente ter acontecido aquelas chuvas, aqueles vendavais antes do tornado. Tá certo, a gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho, vamos para o intervalo. Há poucos dias, a região foi vítima da força de um tornado, ventos que ultrapassaram os 150 km por hora. Mas fenômenos naturais muito menores podem causar prejuízos e até mortes. Diante disso, vem a pergunta: como prever e preparar a população para evitar consequências graves? Para falar sobre isso, nós convidamos o diretor do CEPAGRE da Unicamp, Hilton Silveira, e o coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado. Sidney, no caso de ventos, se a pessoa, vamos supor, ela está fora de casa, qual a providência que ela tem que tomar? Quais os cuidados básicos para ela se proteger num vendaval? Ela deve procurar um local seguro, principalmente se ela estiver num caso de ventos, como especificamente o que aconteceu em Indaiatuba, ela procurar dentro da sua edificação o local menor, o local pequeno,
para que, se houver realmente até um desabamento, alguma coisa, ela possa até se proteger. E na via pública, principalmente debaixo das pontes, nas extremidades principalmente. Quando a gente fala de cômodos menores, é realmente você escolher dentro de uma casa o cômodo que é menorzinho, exatamente, um banheiro, um lugar assim? Exatamente. E agora uma preocupação também muito grande que nós temos, aliás, que o que mais mata são as questões dos raios, né? Os raios é um problema sério, um problema extremamente complicado e que nós observamos também que é uma questão de comportamento, quer dizer, as pessoas não têm uma cultura adequada de conhecimento, de prevenção na questão dos raios. E um outro detalhe é a questão das enxurradas, que é o que tem matado muito na região, inclusive nós tivemos casos nos últimos anos, a questão de pessoas levadas pelas enxurradas. A enxurrada, qual é o principal problema? A pessoa não acredita na força que ela tem? Exatamente, ela não acredita, ela tenta transitar numa área alagada, ela tenta atravessar, isso é o que mais tem matado no nosso estado, na nossa região. Então nós diríamos que é uma questão de cultura mesmo. Nós temos que adotar uma cultura mais prevencionista. Eu entendo, inclusive, que os órgãos de comunicação, também nós deveríamos dar uma ênfase muito maior a essas medidas preventivas. As pessoas não acreditam que essas coisas acontecem. Então é uma coisa assim que nós devemos, no dia a dia, rotineiramente, enfatizar. O que tem acontecido é muito grande o número de ocorrências nesse sentido. Nessa questão da gente divulgar mais os alertas e tudo mais, será que à medida que a gente conseguir ter alertas mais eficazes e tudo mais, será que a gente vai formando uma corrente nesse sentido? E tipo assim, você tem credibilidade nas previsões, tem credibilidade nos sinais de alerta e cada vez mais as pessoas vão anunciando. Será que isso pode ir acontecendo com a vinda do radar de Presidente Prudente para cá? Eu entendo que o 2005 foi um marco divisório de uma situação que, tipo assim, ou você se prepara ou você muda o comportamento e você adota efetivamente uma tecnologia mais eficaz, ou efetivamente nós vamos todo ano aqui estar discutindo a mesma situação sem nenhum avanço no sentido de prevenção. Sem dúvida nenhuma, a população espera, contribui, mas ela espera efetivamente a questão da credibilidade, a questão da informação, do alerta. A população, ela sabe, ela percebe, ela sabe quando a situação é séria, é importante e vem em benefício da vida dela, da segurança da família dela. Ok. E o tornado, junto com outros fenômenos naturais que aconteceram recentemente, podem indicar até mesmo uma mudança no clima brasileiro. É o que afirmam especialistas no assunto. Eles dizem também que este é o maior tornado já registrado no país. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais chegaram a uma conclusão. É o maior tornado já documentado no Brasil. Ao mesmo tempo, ele apresentou também mini tornados ao redor do funil principal. Então, tudo são indicações de um tornado realmente forte que nós aqui no Brasil não estamos acostumados a ver. O que provocou o fenômeno, os pesquisadores já sabem. Uma massa de ar quente e úmido que desceu da Amazônia se encontrou com outra massa de ar frio que subiu do Chile. O encontro aconteceu exatamente sobre o estado de São Paulo, onde se formou a tempestade. Correntes de ar ganharam força com ventos de até 250 km por hora e foram empurradas para baixo, formando o tornado. Foi o 7º registrado este ano. 5 aconteceram no estado de São Paulo e 2 em Santa Catarina. No ano passado foram registrados apenas 2 tornados, ambos em São Paulo. Outros 3 fenômenos meteorológicos que aconteceram desde o ano passado surpreenderam os pesquisadores pela raridade e pela intensidade. Analisados em conjunto, eles podem indicar uma mudança de clima no país. No começo do ano passado, o furacão Catarina causou destruição no sul do país. Matou 2 pessoas e destelhou mais de 30 mil casas em 41 cidades. No mês passado, ondas de 4 metros atingiram o litoral paulista. A tempestade que trouxe caos em São Paulo provocou 20 mil raios em 12 horas. É uma sequência de fenômenos atípicos, fenômenos mais intensos, né? E que podem, eventualmente, ser um primeiro indício de que o clima poderia estar mudando nos próximos anos aqui no Brasil. Será que, mediante isso, a gente pode esperar que realmente seja mais frequente
tornados aqui na região, aqui no interior de São Paulo? Acho que o professor Osmar tem razão. Nós temos observado ultimamente um aumento no número de temporais de um modo geral. Campinas registra, de observação normal de um posto meteorológico, registrava a questão de 13 a 15 temporais em janeiro e fevereiro, em cada um dos meses. Atualmente nós estamos registrando qualquer coisa da ordem de 16, 17. Então nós temos, estatisticamente, 30% de garantia de que houve o aumento no número de temporais. E, Sidney, a Defesa Civil, os municípios estão se organizando também, de repente, nessa mesma escala? Sim, eu entendo que nós estamos voltando àquelas limitações de algumas prefeituras que efetivamente na mudança de governo algumas ignoraram a ação de defesa civil, deixando a terceiro plano até. Eu diria que na região especificamente metropolitana essa preocupação é muito mais intensa. Nós temos uma demanda forte, até em virtude do que o próprio professor Wilton falou. Quer dizer, você tem que atender a demanda de até 17 temporais por período. Quer dizer, é um número muito intenso. É o que nós chamamos de bombardeios meteorológicos. Então você tem que estar preparado para enfrentar essa situação de guerra, como a gente entende. E entendendo também que janeiro é a época, o verão é a época mais propícia para isso, agora a gente está numa época boa para que os municípios cheguem organizados até aquela... Vou até colocar um exemplo típico de que aconteceu ontem, quer dizer, na Prefeitura de Campinas ontem, num período de estiagem, vamos dizer assim, discutindo a macrodrenagem da cidade, discutindo quais foram os pontos dos últimos anos que efetivamente causaram danos, no sentido de priorizar o que a Sanasa entende como prioridade, o que a INDEC entende como prioridade, que todos os segmentos da administração pública municipal entendem como prioridade, para que a Secretaria de Obras tenha isso no seu cardápio, na sua estrutura, no seu planejamento, a curto, a médio e longo prazo. Eu entendo, se você não estiver trabalhando de forma planejada, preventiva, integrada com os diversos segmentos, os diversos órgãos, dificilmente você consegue enfrentar esses eventos adversos e o que a natureza tem colocado para a gente. Na realidade, a natureza está só respondendo aquilo que nós temos feito aí de mal para ela esses anos todos, ela está respondendo. E essa é uma outra questão que o pessoal levantou durante esses fenômenos, né, esses acontecimentos. O homem, a ação das indústrias, da exploração econômica pode ter contribuído para esse maior número de fenômenos, né? Supõe-se que o aquecimento global é causado 50% pelo homem, 50% pela natureza. A parte que cabe ao homem realmente está sendo muito, muito forte na questão de alteração climática. Por quê? Qual o principal ponto onde o homem contribui para o acontecimento desses fenômenos? São 3 pontos. Primeiro, queimada de florestas sem a recomposição da floresta. Segundo, queima de combustível fóssil. Terceiro, o aumento da pecuária, a questão de metano. Ok. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente espera que isso tenha contribuído aí para que a gente chegue aos próximos fenômenos atmosféricos, ao próximo verão, de uma maneira mais preparada. E a gente fica por aqui. Mande seus comentários e opiniões pelo e-mail eptvcomunidade@eptv.com.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.